Pessoal, por favor, não dei ordem para início de gravação ainda, tá? Pronto. Já pode dar início à gravação. Vamos lá, pessoal. Até mais. Vamos começar aqui. This call is now being recorded. Ok, vamos lá, pessoal. Então, continuar a nossa aula de português. Tá certo? Português. E vamos aqui à questão de número 17, que diz o seguinte: assinar a frase em que o uso do porquê está errado. O que vocês marcariam nessa questão, pessoal? O que vocês marcariam nessa questão? Analisa a frase, assinale a frase em que o uso do porquê está errado. Você sabe por que ela foi embora? Vamos lá. Foi empregado corretamente? Foi. Esse porquê separado, certo? Sem acento, você vai utilizar, vai trocar por qual motivo? Por qual motivo? Ou seja, você sabe por qual motivo ela foi embora? Então, muitas vezes, o pessoal pensa que você vai empregar o porquê separado sem acento em frases interrogativas. Tudo bem, é uma possibilidade. Porém, o que é que acontece? Você pode empregar o porquê separado, sem o acento, quando você troca ali por qual motivo. Beleza? Pessoal, confere para mim se o slide está aparecendo. Tudo ok? Sim. Tudo ok, né? Então, beleza. Não está travando a aula? Confere aí para mim, por favor. Não está travando, né? Então, vamos dar continuidade aqui. O colega disse que não está aparecendo aí. É todos? Tá show. Tá aparecendo. Tá aparecendo aqui direitinho aqui os traços aqui, né? Pede pra ele sair do link e entrar de novo. Pode ser alguma coisa na internet. Tá normal. Acompanha lá no YouTube para saber se também tá normal. Aí vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Por que você quer saber isso? Tá certo? Tá correto. Tá correto isso aqui? Tá correto também. Início de frase interrogativa. Essa decisão foi tomada por quê? Pessoal, observem o seguinte, ó. Por que final de frase? Tá faltando um acentozinho bem aqui, ó. Certo? Então era para ter um acentozinho aqui, porque perto de pontuaçãozinha, final de frase, era para estar aparecendo aqui com o acento. Então aqui já está errada essa questão letra C, tá? Questãozinha que cobrou o uso dos porquês. Olha essa outra. Alguém sabe por que estamos aqui? Tá certo? Também. Alguém sabe por qual motivo estamos aqui? Né? Então aqui está correto. A letra C, ela está errada. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Então, vamos lá. Então aqui eu coloquei aqui um comentário para vocês, ó. Por que separado sem acento? Início de pergunta e pergunta indireta. Por que é que você está zangado, ó? Beleza? Você também pode empregar ele quando você troca por qual motivo. Não entendi por qual motivo. Você está zangada. Tem essa aqui também, por que resposta. Olá, estou zangada porque tirei uma nota ruim. Estou zangada, pois tirei uma nota ruim. Então, quando você troca por pois, você consegue empregar aí esse porquê junto sem acento. Porque também aqui separado com acento, final de pergunta. Você está zangada? Por quê? Ó, que é o caso da nossa questão. Então, aqui você utiliza com acento em finalzinho de frase, tá? Então,
Porque junto você troca por qual motivo? Ele tem uma função de substantivo. Então, não entendi o porquê da sua irritação. Não entendi o motivo. Esse porquê vai estar funcionando como substantivo. Fechou? Não esquece que isso aqui pode cair na sua prova. Vamos aqui na questão de número 18, pessoal. Vamos lá. O que vocês marcariam na 18? Coloca no chat. Estão corretamente empregadas as palavras na frase. O que vocês marcariam aí na 18? Estão corretamente empregadas as palavras na frase. Os noivos receberam os cumprimentos no salão de festas. Os noivos receberam os cumprimentos, tá certo? Cumprimentos aqui, ó. Tá certo, né, professor? É cumprimento ou cumprimentos? Bom, eles receberam os cumprimentos, tá correto, né? O detetive que investigava o caso agiu com descrição. É agiu com descrição ou descrição? Descrição é de descrever algo, agiu com descrição, né? De discreto. Você pode até observar, ó, relativo a discreto. O motorista foi autuado porque infligiu a velocidade permitida. Bom, se ele infligiu, será que está certo essa palavra infligiu? Não. Aqui, se ele comete uma infração, ele fez uma infração, então ele infringiu. Ele infringiu, tá? Não é infligiu. As denúncias contra o deputado emergiram durante a eleição. É emergiram mesmo, pessoal? As denúncias emergiram, é isso? As denúncias emergiram ou emergiram durante a eleição? Ó, emergir é vir à tona. Vir à tona. Ou seja, emergiram, tá? Emergiram. Perfeito. Os erros foram prontamente ratificados pela professora. Te pergunto, é ratificado ou é retificado? Bom, quando você quer corrigir algo, você vai retificar e não ratificar. O ratificar, na verdade, você utiliza para quando você quer simplesmente reafirmar alguma coisa que você falou. Olha, ratifico o que eu falei. Ou seja, você fica dizendo, olha, eu reafirmo o que eu falei. Então, ratificar é uma coisa, retificar é outra coisa. Tá bom? Então, aqui no caso, se são erros, então eles teriam que ser retificados, não ratificados. Então, aqui a única correta, a letra A, beleza? Foi empregado corretamente aí o uso dos homônimos, parônimos, questões que sempre caem em prova na parte de ortografia. Belezinha? Vamos aqui a nossa questão de número 19, pessoal. Vamos lá. Podem acusar-me. Estou com a consciência bem tranquila. Os dois pontos do período acima poderiam ser substituídos por vírgula, explicitando-se o nexo entre as duas orações pela conjunção. Pessoal, inclusive caiu uma questão parecida no concurso da GMF, se eu não me engano, sobre a questão quando você tem os dois pontos e você troca ali pelo pois, dando uma ideia de explicação, tá? O que vocês marcariam nessa questão? Letra D, né? Então, questão que a gente já bateu bem quando a gente utiliza esses dois pontos. Ó. Olha essa frase. Podem acusar-me. Poderia pegar esses dois pontos, trocar por uma vírgula, colocar um pois? Poderia. Podem acusar-me, pois estou com a consciência bem tranquila. Podem me acusar, porque eu estou com a consciência bem tranquila. Então, aqui você poderia substituir esses dois pontos pelo um pois. Tá? Então, letra D de dado. Beleza? Letra D de dado.
Vamos prosseguindo aqui. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês um quadro, que eu acho que esse quadro ele é muito importante para quem está querendo aprender o português, tá? Na parte dos concursos. E se você observar aqui, eu coloquei aqui as principais conjunções coordenativas, tá? Que sempre caem em prova. Temos as aditivas, ou também chamado de copulativas, adversativas, alternativas ou disjuntivas, as conclusivas e as explicativas. Professor, essa questão que a gente resolveu agora, ela entraria dentro das explicativas, né, do pois. Aqui, ó. Então, se você observar, quais são as conjunções aditivas? Não só, mas também, como não só, como também, dando ideia de adição de informações. Então, você vai pegar um trecho, uma oração, e você vai ligar outra oração por meio de uma conjunção. Então, essa ligação, ela pode dar uma ideia de adição de informações, de oposição de informações, de alternatividade. Pode ser uma conclusão ou você pode estar explicando algo. Então, por exemplo, se você pegar a conjunção, não obstante, apesar disso, ainda assim, de outra sorte, ao passo que, mas, porém, todavia, contudo, sempre ideia de oposição. As mais conhecidas, mas, porém, contudo, todavia. As alternativas, eu vou ter o ou, né, com a ideia de alternatividade. Tem algumas locuções, já, nem, ora, quer, seja, tudo passando a ideia de quê? Alternatividade. Conclusiva, portanto, logo e pois. Por conseguinte, por consequência, também são locuções dentro do aspecto se eu estiver querendo concluir alguma informação, tá? Então é isso. Vamos aqui à questão de número 20. Vamos lá. Todas as alternativas apresentam uma conjunção coordenativa adversativa, exceto. Ou seja, questão boa também. O que é que vocês marcariam aqui? Professor, estou aprendendo português agora. Pois você está no canto certo. Beleza? Pois aqui você vai aprender português. Professor, estou querendo estudar para MC, para a Polícia Penal. Estou querendo aprender meu português para passar na Polícia Militar da Paraíba. Então você está aqui no curso certo, tá bom? Conheça o canal do professor Muniz aí, as nossas aulas que eu tenho certeza que você vai gostar. Todas as segundas-feiras nós temos esses nossos encontros para as aulas de português, tá? Vamos lá. Ele quer, ele diz o seguinte: todas as alternativas apresentam uma conjunção adversativa, ou seja, a conjunção adversativa ela passa uma ideia de quê? De oposição, né? Vamos lá. Exceto, ou seja, ele quer que não tenha. Não queria ir para a faculdade, mas gostou do curso. Aqui é a adversativa. Olha o mas, ó. Ele trabalha muito, porém nunca guarda dinheiro. Também aí a adversativa. Carla estava de mau humor. No entanto também passa uma ideia de adversidade. José gosta de cantar, contudo, dança muito melhor. Também ideia de oposição. Demoramos para chegar na praia, vírgula, pois estava muito trânsito. Ora, pessoal, aqui vai me passar uma ideia de explicação, certo? Ele está explicando por que ele estava demorando, né? Para chegar na praia, porque ele estava no trânsito. Então, aqui, a única que nós temos uma ideia que não é ideia de oposição, mas sim uma ideia de explicação, é a letra E. A letra A, B, C e D, mas, porém, contudo, não obstante, todavia, são conjunções que passam a ideia na frase, na oração, ideia de oposição, tá bom? Muito bem. Vamos aqui à nossa questão número 21. Vamos lá, pessoal. O que vocês marcariam na 21 aí?
Fala, pessoal. Pessoal também que está nos acompanhando pelo YouTube, tá? Um grande abraço para vocês. Para quem não conhece ainda o canal do Professor Muniz, tá? Quem quiser adquirir o curso também do Professor Muniz, pessoal, a gente tem um curso completo, tá? A gente está só mostrando para vocês um pouquinho do nosso trabalho, mas lembrando que nós temos um curso para a Polícia Penal, Guarda Municipal também de Maracanaú, para quem quer se preparar para a Autarquia Municipal de Trânsito. Então, estou acompanhando vocês no YouTube aí também. Então, um grande abraço para vocês, tá? Valdir, Juliana Cristina, Massanho, a galera também aqui daqui do curso exclusivo, o Hugo, o Lucas Lima, João Paulo, beleza? Então, a gente está com essa transmissão ao vivo para vocês conhecerem um pouquinho como é que funcionam nossas aulas ao vivo na semana, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Eles estão brigando muito, logo irão se divorciar. A frase acima é uma oração coordenada. Eles estão brigando muito, logo irão se divorciar. Logo, passa a ideia de quê? Conclusivo. Letra B. Quais são as conjunções conclusivas que nós temos? Lembrando que as conjunções coordenadas conclusivas é logo, portanto, por fim, por isso, pois, então, consequentemente. De novo, logo, portanto, por fim, por isso, pois, então, consequentemente. Lembrando que o pois ali, né, quando ele dá a ideia de conclusão, ele vem entre vírgulas. Beleza? Show demais. O curso da MC, sim, ele vai ser atualizado pós-edital. Porém, a gente não pode esperar o edital sair para a gente poder estudar, porque o português, a informática e algumas outras matérias, elas precisam ser estudadas com antecedência, tá bom? Meu grande amigo Piunca Bet 365. Pessoal, vamos dando continuidade aqui, então. Letra B, 21. Vamos lá. Questão número 22. As orações ordenadas aditivas expressam a ideia de soma. A alternativa abaixo que não apresenta essa ideia, ou seja, qual a alternativa dessa aqui não apresenta uma ideia de soma? Lembrando de uma coisa, viu? Quando a gente fala em conjunção, até escrever aqui, ó. Quando a gente fala em conjunção, você tem que pensar em duas coisas, não somente com uma classe gramatical. A conjunção, ela é um elemento de coesão. Mas eu vou colocar aqui duas alternativas para ver se vocês conseguem acertar. Será que é um elemento de coesão referencial ou é um elemento de coesão sequencial? E aí, qual dessas duas? A conjunção, ela é um elemento de coesão referencial ou sequencial? Você acha que a conjunção ela retoma algo falado anteriormente? Não. Ela não vai retomar algo falado anteriormente. A conjunção ela dá sequência a uma construção de ideias. Ela é responsável, ela é um elemento de ligação. Então, você pega uma oração anterior e vai ligar com a oração da frente. Então, você vai ligar. E aí, dependendo da conjunção, a gente vai ter uma ideia no texto, tá? Vamos lá, pessoal. Então, aqui. Então, é elemento de coesão sequencial, não é referencial. Ora gosta de pizza, ora gosta de hambúrguer. Ora, pessoal. Ideia de alternatividade. Confere? Alternatividade. Gosta de museu, bem como de teatro. Ou seja, eu estou adicionando informações. Então, aqui é sim adicional. Jéssica conheceu Portugal e Espanha. Ela conheceu Portugal e Espanha. Conjunção aditiva. Aqui sim também passa uma ideia de soma. Pessoal, para quem não conhece, a gente está com um curso também da Polícia Militar de São Paulo, para quem quiser se preparar, tá bom? As aulas são nesse estilo, nós temos as aulas ao vivo, temos aí um grupo de WhatsApp onde eu coloco essas questões inéditas, questões que ajudam no conhecimento. Link de questões, a gente tem um aplicativo de questões que a gente disponibiliza para os alunos, tá bom? Com questões inéditas produzidas pelo professor Muniz e pelos outros professores também. Vamos lá. Quem quiser adquirir o curso da Guarda de Maracanaú, é só entrar em contato com a gente. Não faz
nem deixa ninguém fazer. Olha, ele não faz e nem deixa ninguém fazer. Ideia de adição. Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair. Ou seja, ele gosta de ficar em casa, como também gosta de sair. Então, também passando ideia de adição. Fechou? Então, aqui nós temos o gabarito. Letra A, que é a única que não passa uma ideia de adição e a única que não traz uma conjunção aditiva. Pelo contrário, ela traz uma conjunção alternativa. Vamos aqui a questão 23. Vamos lá. Questão 23 diz o seguinte: faço todos os trabalhos de casa de manhã, vírgula. Fico com a tarde livre. A lacuna acima, ela não pode ser substituída por qual conjunção? Faço todos os trabalhos de casa de manhã. Consequentemente, fico com a tarde livre. Logo, fico com a tarde livre. Assim, fico com a tarde livre. Contudo, fico com a tarde livre. Pessoal, dentre essas alternativas, a única que a gente não consegue encaixar, porque se eu encaixar vai dar um sentido um pouco diferente, não vai ter nexo na construção. O que vocês marcariam aqui? Vamos lá. Faço todos os trabalhos de casa de manhã, pois fico com a tarde livre. Bom, porque aí ele fica com a tarde livre. Deu para encaixar, não deu? Faço todos os trabalhos de casa de manhã, consequentemente fico com a tarde livre. Também eu acho que dá para encaixar. Faço todos os trabalhos de casa de manhã, logo fico com a tarde livre também. Assim, fico com a tarde livre. Faço todos os trabalhos de casa de manhã, contudo, fico com a tarde livre. Se eu colocar o contudo, fica com uma perda de sentido, certo? Não vai ter sentido. Por que adianta eu colocar uma conjunção que passa uma ideia de oposição? As minhas orações, elas não tem como eu ligar ela dando ideia de oposição. Tá bom? Vamos aqui à nossa questão 24. Vamos lá, pessoal. As conjunções coordenadas são aquelas utilizadas para ligar as orações coordenadas e, dependendo da função que exercem na frase, podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Assinale a alternativa incorreta sobre a classificação da conjunção utilizada. Então, ele deu a frase, colocou a classificação da conjunção entre parênteses, e a gente vai fazer esse link para saber qual está incorreta ou foi empregado corretamente. Lembrando, ó, incorreta. Teve muita gente que errou no último concurso da Guarda Municipal de Fortaleza. Ah, professor, é porque eu li correta. Bom, quando você já está muito cansado, a tendência é que você erre mesmo, se lê correta. Fiquem atentos ao comando da questão também, tá? Vamos lá. Vou ligar para ele. Logo, saberei o que aconteceu. Conclusiva. Saímos de férias em agosto e tomamos muito sol. Aditiva. No final do ano, ganhou um bom presente, pois tirou notas muito boas. Conclusiva. No final do ano, ganhou um bom presente, pois tirou notas muito boas. Por que ele ganhou um presente? Porque ele tirou notas boas. Ora, eu acho que está errado isso aqui. Não é ideia de conclusão. Ora, está feliz, ora não triste. Alternativa. Estudarei a noite toda porque estou atrasado. Explicativa. Essa coisa aqui era para ser explicativa, né? Tá errado. Não é conclusiva. Pode, Wesley. Por exemplo, você pode, quando o pois ele vem entre vírgulas aqui, ó, deslocado, dependendo da frase, ele pode funcionar como conjunção conclusiva, viu? Geralmente, quando é explicativo, tem uma vírgula antes, ó, e tem um pois aqui depois. Beleza? Beleza.
Então, como ele quer a incorreta, a única aqui, letra C. Ah, professor, mas esse assunto é bem tranquilo, certo? Aí você não quer garantir uma questão na sua prova? Você quer garantir, não quer? Então pronto. Então, vamos lá. Questão 25. Colocou aqui o item 1 e item 2. Nas orações acima, as conjunções destacadas transmitem a ideia de. E aí, pessoal? Transmite a ideia de. O que, é que vocês marcariam aí? Gosta de praia, mas também de montanha. Olha o mais também. Aqui, ó, é mas também. Esse mais também passa uma ideia de adição. Tem fome, porém não come direito. Aqui passa a ideia de adversidade. Oposição, adversativa. Então, aqui nosso gabarito é adição e oposição, né? Então, letra A aqui. Quem acertou essa questão? Pessoal, quem vai passar no concurso, coloca aí um amém, coloca aí eu vou passar, só para deixar a famosa energia positiva. Se você tem a sua energia positiva, coloque que isso ajuda também, tá bom? Então deixa um amém. Só quem vai passar no concurso, coloca um amém, coloca eu vou passar e eu vou estudar. Beleza? Coloca aí no chat, porque quando você profere palavras positivas, a tendência também de você ser aprovado, de você conseguir alguma coisa positiva na sua vida é bem grande, tá bom? Pronto, vamos lá, pessoal. Questão número 26. Diz o seguinte, ó. Na frase, em diálogo com essa perspectiva, o termo sublinhado tem um papel de quê? Essa questão é boa, hein? Típica da IDECAN. Quando eu digo, professor, se eu falar assim, ó, ele jogou bola, versus esse garoto jogou bola. Essa aqui é uma das questões mais cobradas pela banca IDECAN. Ó, presta atenção. Quando eu digo ele jogou bola, quem jogou bola? Ele. Ele jogou bola. O carinha, ele aqui é o sujeito. Quem joga, joga alguma coisa. Isso aqui é verbo transitivo, direto. E bola, objeto direto. Confere? Beleza. Professor, sintaticamente ele é um sujeito. Mas qual a classe gramatical de ele? É um pronome. Só que os pronomes, nós temos dois tipos. Nós temos um pronome que substitui e um pronome que acompanha. Acompanha quem? Ou ele substitui ou ele acompanha o substantivo. Por quê, professor? Quando você vem para o nosso satélite de construção, nas classes gramaticais, o que, que você vai pensar? Nós temos o substantivo e esse substantivo, ele tem ligações. Nós temos 4 satélites que irão rodear o substantivo. Quais são, professor? Nós temos o artigo, nós temos o adjetivo, nós temos o pronome e nós temos o numeral. Eles irão acompanhar o substantivo durante a sua jornada. O que que acontece? Quando eu digo ele jogou bola, ele está substituindo uma pessoa, certo? Então aqui é um pronome substantivo.
Se eu falar, esse garoto jogou bola. Esse, eu sei que é um pronome demonstrativo. Não sei, professor? Sei. Só que presta atenção no que eu vou falar agora. Esse pronome, ele está acompanhando o substantivo ou ele está substituindo? Ele está acompanhando. Ó, ele está do lado do substantivo. Se ele está acompanhando, então, e ele é um pronome demonstrativo, esse é um pronome demonstrativo, então eu posso dizer o seguinte: todos os pronomes que acompanham o substantivo, eles são chamados também de pronomes adjetivos. Note aí. Pronomes adjetivos. Por quê? Porque ele faz uma função parecida com o adjetivo. Ele acompanha o substantivo. Então, quando eu digo, quando você tem um pronomezinho ó, acompanhando o substantivo, você pode dizer que esse pronome ele tem uma função de adjetivo. Ah, professor, a Idecan gosta de cobrar isso aí? Gosta. Ela pega o pronome demonstrativo, ela pega o pronome indefinido, que são os principais que mais caem, e diz o seguinte, olha, esses dois, o pronome definido e o pronome demonstrativo, eles estão acompanhando o substantivo. Se eles acompanham, é como se eles fizessem um papel de adjetivo, porque o adjetivo também acompanha, ó. Então, eu vou chamar ele de pronome adjetivo, porque ele exerce uma função de adjetivo. Pessoal, deu para entender em relação a isso aqui? Pergunta do Paulo Victor. Olha aí. Galera, Michele também, Samuel Alcântara, Igor Sena, Girlane. Ei, pergunta do Paulo Victor. Será que ele pode ser catafórico? O que é catafórico? Presta atenção. O essa, ele retoma algo no texto que eu falei anteriormente. Então, Paulo, essa tá mais para ser um pronome anafórico do que catafórico. Entendeu? Agora, se eu tiver isto, isso, dois pontos, e colocar na frente aqui o que estou se referindo a isto ou isso, meu amigo, então, se ele está se referindo a algo que vai ser falado lá na frente, ó, então ele pode ter características catafóricas também. Depende do contexto. Se você vai colocar algo que você ainda vai falar, você utiliza isto, tá bom? Isto é catafórico. Agora, se você bota isso que eu falei, essa coisa retoma algo que eu falei anteriormente. Então, aqui, essa é a ideia. Vamos prosseguindo aqui. 27. Quem quiser anotar, por exemplo, professor, quais são pronomes adjetivos, geralmente, os pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos. São geralmente, quando você pega esses três, eles estarão funcionando como adjetivo. Beleza? Vamos prosseguindo, então. Agora na 27. Vamos lá. Muito bem, Jordão. Pana. Pana, né? Pronomes, adjetivo, numeral e artigo. São os que acompanham o substantivo. Toda a vida. Professor, me dá um bizu aí. Bizu. Esses quatro aqui, ó, quando eles estão na função de acompanhar o substantivo, eles sintaticamente, eles são adjuntos. Vocês sabem o que é que eles são? Função deles sintática. Esses quatro. Pronome, adjetivo, numeral e artigo. Esses nomes, pronome, adjetivo, numeral, artigo, é a classe gramatical dele. Porém, sintaticamente, esses carinhas funcionam como adjunto, adnominal. Fechou? Então é isso. Bora na 27. No trecho, experiências de um tempo muitas vezes não tão remoto. O termo sublinhado funciona como? Pessoal, quando eu digo muitas vezes, eu consigo definir a quantidade de vezes?
Quando eu digo muitas vezes, eu sei que está acompanhando vezes, ó. Um tempo muitas vezes. Isso é um pronome indefinido, porque eu não sei a quantidade de vezes, certo? Eu não sei a quantidade de vezes que ele acompanha. Mas ele diz muitas vezes. Então, algumas vezes, muitas vezes, tudo isso passa a ideia de uma indefinição. Então, é o pronome indefinido. Beleza? Professor, como é que eu faço para adquirir seu curso, professor? Para assistir essas aulas com o senhor segunda-feira, na semana com direito constitucional, direito penal, informática. É só entrar em contato com o número que o pessoal vai deixar aí no chat para vocês, tá? Aí, no caso, no YouTube, para vocês entrarem em contato e pegar mais informações como é que funciona para entrar no nosso curso. Beleza? A gente dá toda a atenção para vocês. Paulo Victor, Gilmar, Marçânio, o Matheus Lima, a Juliana Cristina, o Valdir, né? Francisco Suiane, Antônio Lima. Então vocês podem se tornar alunos da gente. É só adquirir, tá bom? Então, show de bola. Vamos dar continuidade aqui. Questão 28. São quantas questões, hein? Cadê o pessoal que está na moderação? Vamos lá. Na frase, mas experiências anteriores nos revelam que medidas não farmacológicas, às quais podemos aderir tanto individual quanto socialmente, são críticas para conter a propagação. O termo sublinhado funciona como? Ó, às quais podemos aderir individual quanto socialmente. Qual a o que é esse trecho que está sublinhado, essa palavra? Ela funciona. Qual a classe gramatical dela? Está funcionando como? As quais podemos aderir, nós iremos aderir. Aderir como? Como você quer aderir? Olha a pergunta como é simples, ó. Eu vou aderir. Como eu vou aderir? Como? Como é que eu vou aderir? De que modo? Individual. É o modo como eu vou aderir. Qual a classe gramatical que dá uma circunstância? Quando você faz uma pergunta, como você vai fazer? Faz por verbo. Verbo, como eu faço? Quando eu faço? Como eu faço? Quando eu faço? E onde eu faço? Essas três perguntas já matam o seguinte. Aqui são advérbios. Quando você pergunta como, é o modo como ele faz. Se você pergunta quando, é o tempo quando você faz. E onde, é o lugar onde você faz. Como você faz? Individualmente. Você pode aderir individualmente. É o modo como você pode aderir. Então, aqui nós estamos trabalhando com a classe gramatical chamada advérbio. Advérbio. Ele está funcionando como advérbio de modo. Beleza? Show de bola, né, pessoal? Tranquilo. Vamos prosseguindo aqui. Como eu coloquei para vocês aqui no comentário, ó. Advérbio de modo. Como é que você vai aderir? De forma individual. Ah, professor, mas não sabia. Professor, tem um colega que está dizendo assim, eu poderia aderir individual ou individualmente, ó, individualmente. Pode. Terminação em mente, advérbio de modo, sem problema nenhum. Importante é você identificar essas características dentro do texto. Agora na 29. Vamos lá. Indica a alternativa que apresenta apenas vocábulos formados por justaposição. Essa é boa, hein? O que é justaposição? Quando a gente vai trabalhar com formação de palavras, essas questões sempre caem em prova. Quando a gente trabalha com formação de palavras, o que é que a gente tem que pensar? Nós temos o processo de formação de palavras por derivação
e tem processo por composição. Professor, como é que eu faço para pegar aqui? Como é que eu faço para pegar aqui essa aula de formação de palavra? Bom, nosso curso completo de português, nós temos em torno de 80 aulas, nosso curso completo de português, tá na plataforma do Hotmart. E aí, ó, você vai aprender formação de palavra. Eu tenho uma aula só de resolução de questão, só com formação de palavras, tá bom? Então vamos lá. Formação de palavras, composição. Eu tenho a aglutinação e tenho a justaposição. Por exemplo, aglutinou, planalto, plano mais alto. Você pegou o plano mais alto, ou seja, a aglutinação você modifica alguma vogal na hora de juntar. Na justaposição, não, você modifica. Por exemplo, corona mais vírus. Coronavírus. Então você não modifica nada, só junta, né? Coronavírus. Quando você modifica, aí é a aglutinação. Ó. Gira sol, gira mais sol. Juntei. Perfeito, justa posição. Ponta pé, ponta mais pé. Correto. Manda chuva, manda mais chuva. Manda mais chuva. Beleza? Manda mais chuva. Então é isso. Então aqui, se você observar aqui, ó. Gira sol, gira mais sol. Professor, me diga uma coisa. Eu juntei gira mais sol, foi. Juntou. Por que na hora que o senhor juntou, ficou 2S? Lembra daquela regrinha da ortografia atual? Começou com R ou S. Na segunda palavrinha vai o quê? Duplicar. Então, fica gira sol. A mesma coisa dá para você pegar a palavra mini com saia. Começou com S aqui, ó. Mini, duplica, saia. Tá vendo? Regrinha do R ou S. Aí duplica. Entendeu aí a jogada? Professor, juntei gira mais sol. Perfeito. Composição. Foi justa posição. Ponta pé, ponta mais pé. Tem nem pra onde correr. Ponta mais pé. Manda chuva, manda mais chuva. Então, letra A. Beleza? Água ardente. Água mais ardente. Então, ele tirou uma palavra, né? Tinha água mais ardente. Na hora que juntou, ó. Na hora que ele juntou, vamos lá. Ele perdeu o quê? Esse A e o R, ó. Juntou água ardente. Pronto. Juntou. Ou seja, aglutinou. Então, aqui já não era. Embora, por exemplo, ó, é em mais boa mais hora. Entendeu? Então, como é que ia ficar? Juntou os dois, ó. Perdi quem aqui? Travou, pessoal, aí? Não, né? Talvez dá uma travadazinha, mas dá para continuar. Vamos lá. Vamos lá. Em boa hora. Em, tiro O, aliás, tiro A, tiro H, tiro O. Embora. Juntou, formou embora. Então aqui aglutinou. Porque perdeu, né? Aglutinou. Toda vez que aglutina, perde. Planalto. Planalto, a gente viu que é aglutinação. Então aqui também já não era. Então, letra A. Pode cair questões dessa na prova? Sempre cai. Se no seu edital está cobrando formação de palavras, você tem que se ligar. Quais são os processos de derivação por prefixação, sufixação, derivação e sufixação, parasintética, derivação imprópria, derivação regressiva, porque tudo isso você vai ver no curso de português. Tá bom? Bora prosseguindo, então? Só para a gente relembrar. Aqui, ó.
Justaposição, não há perda de elementos fonéticos. Aglutinação, há uma perda de elementos fonéticos. Prosseguindo na questão de número 30. Confirma aí para mim se travou, pessoal, por favor. Não, mas... O slide parou, né? Tá travado mesmo. Opa, voltou agora, voltou, hein? Estamos de volta. Continuando aqui, pessoal, vamos lá. Assinale a alternativa em que a palavra não tenha sido formada por composição. Assinale a alternativa em que a palavra não tenha sido formada por composição. Composição. Não tenha sido formado por composição, né? Astronauta. Composição. Espaço Porto, também juntou espaço mais Porto. Composição. Tecnologia, tecno mais logia também. Norte-americanos juntou Interamericana. Na verdade, é o seguinte, ó. Interamericana é formado pelo processo de prefixação e não por composição. Derivação. Todas as outras juntaram, ó. Duas palavrinhas. Agora, inter colocou um prefixo, ó. Né? A única que não é por composição, ou seja, juntou uma palavra com a outra. Fechou? Uma questão bem tranquila. 31, vamos lá. Agora eu vou acelerar, hein? Falta mais 10 questões. Vamos lá, pessoal. Vou-me embora para Passagarda. Lá sou amigo do rei, aqui não sou feliz. O poema se estrutura a partir de uma oposição entre os advérbios lá e aqui. Do ponto de vista da enunciação, podemos afirmar que lá é anafórico e aqui é deítico. Questão boa. Meus amigos, eu digo lá. Lá sou amigo do rei. Lá onde? Em Passagarda. Então aqui, ó, como ele retornou algo que já foi falado anteriormente, então o que você pode pensar aqui? Então aqui eu tenho um termo anafórico. Beleza? Vou ter um termo anafórico. Aparecendo a slide para vocês, pessoal? Pronto. 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 Então aqui, ó, lá retomou Passagarda, ou seja, o termozinho anafórico. E o aqui? Bom, quando você está lendo o texto, o que é que você observou aqui quando você está lendo o texto? Vamos lá. Pensa comigo. Quando você lê o texto, você percebe. Aqui não sou feliz. Ele disse em algum momento no texto onde ele estava. Onde ele está falando isso? Coloca aí no chat. No texto, ele falou onde ele está. Eu sei que o lá se refere a Passagarda, mas é como se ele estivesse lendo de algum local. Entendeu? Então, pessoal, se ele está lendo de algum local, eu não sei onde é esse local. Eu não sei. Então, esse aqui, ele é uma coisa que está fora do âmbito do texto. Ele não me diz, não me dá ideias, não me dá indícios de onde é que seria esse aqui. Eu sei que o lá se refere a Passagarda.
Mas o aqui pode ser em qualquer canto, eu não sei. Ele não me deu no texto. Então, tenho, quando eu tenho esses termos advérbios de lugares, quando a gente está lendo o texto, onde a gente não tem a referência, a gente diz que esse termo ele é um termo deítico. Então, letra A, lá é anafórico e aqui é um termo deítico. Tranquilo? Questão boa, 31, letra A. Bora prosseguindo. Coloquei aqui algumas definições que eu acho que pode ajudar na prova de vocês, tá? Vamos lá. Ó, endofórico. O que é uma coisa endo? Dentro. Você, ou seja, a resposta está dentro do texto. Quais são os termos endofóricos? Aí ele se divide em anafórico e catafórico. Ou seja, anafórico se refere a algo que eu falei anteriormente. Catafórico ainda vou falar. Esofórico é algo que está fora do texto, que é justamente os termos deíticos. Entendeu? Coloquei aqui alguns exemplos. Ó. Anafórico, matei o presidente, aquele homem governava com sangue, ou seja, aquele se refere ao presidente. Catafórica, nossa meta é esta. Qual? Ganhar dinheiro, ou seja, falou mais na frente o que é que seria esse esta, ou seja, catafórico. Deítica, localiza alguma coisa que está fora do texto. Ó, ali será amarelo. Ali onde? Não sei. O texto não me diz onde esse ali. É deítico. Tá bom? Bora prosseguir na 32. Vamos lá. E aí, pessoal, estão gostando da aula? Tá tranquilo? Tá tranquilo as aulas aí? Tá show? Tá massa? Professor, já sei de tudo de português. Pode avançar o nível. Eu sempre mesclo, tá, pessoal? Eu boto questões difíceis. No outro aula eu boto questões mais fáceis. Aqui são questões consideradas facílitas, né? Aqui que eu considero aqui. Porém, a gente tem que ter calma, paciência. A gente tem muito tempo ainda para aprender esse negócio. Português não é fácil. Mas vamos lá. Tem que ter muita calma. A vírgula está empregada de forma incorreta onde? Ou seja, ele quer a incorreta. Joana, a moça da secretaria, está na recepção. Opa, está entre vírgulas. Quem é Joana? A moça da secretaria. Olha lá, ó. Isso daqui eu posso dizer que é um aposto. Aposto está explicando o termo anterior. Está entre vírgulas? Tá, porque é obrigatório. São vírgulas obrigatórias. Tá bom? E isso, aposto explicativo. Os habitantes de nossa cidade, vírgula, não se preocupam com a limpeza urbana. Ei, quem não se preocupam com a limpeza urbana? Os habitantes de nossa cidade. Deixa eu te perguntar. Nas minhas aulas que eu dei para você, eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo e tenho um complemento. Como se diz a UES, né? Ordem canônica, né? A ordem direta que a gente chama, né? De uma frase. Lembrando que essa ordem pode mudar. Eu ensinei para vocês que eu não posso separar o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento, com vírgulas. Quando eu te pergunto, quem não se preocupa com a limpeza? Os habitantes. Então eu separei o sujeito do verbo, ó, com vírgula. Eu não posso fazer isso aqui. Eu não posso separar o sujeito do seu verbo, de maneira nenhuma. Tá? Então esse bizu é uma coisa que vocês têm que aprender e não pode errar. Por exemplo, a VUNESP, que vai fazer os concursos, né? Ela sempre cobra isso daqui. O uso da vírgula. O uso da vírgula. E Decan cobra o uso da vírgula. Os rapazes, vírgulas, que moram no segundo andar, já estão no pátio. Ora, os rapazes, os quais moram no segundo andar, já estão no pátio. Esse que é um pronome relativo. O pronome relativo, ele vai iniciar uma oração adjetiva e, como ele está entre vírgulas, eu estou diante de o quê? De uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque eu estou entre vírgulas. Olha lá. Oração
subordinada adjetiva explicativo. Por que explicativo? Porque eu estou entre vírgulas. Professor, pergunta, que pode cair na minha prova. Se eu retirar essas vírgulas aqui da oração adjetiva, vamos lá, anote aí. Se eu retirar as vírgulas, o que é que vai acontecer? Muda o sentido. Gramática permanece. Ou seja, se eu tirar a vírgula, ela fica restritiva. Se eu colocar a vírgula, ela fica explicativa. Tá bom? Todos viam os benefícios das plantas, vírgula, menos quem precisava delas. Tá correto? Tá. Vamos todos à festa, menos minha tia, pois ela ficou em casa. Tá correto também. Pessoal, bizu das vírgulas. Fica atento, casos entre separando sujeito e verbo, separando adjunto adverbial longo do curto e apostos, tá? E principalmente orações adjetivas explicativas e restritivas. Bora prosseguindo aqui, então. Coloquei aqui algumas regras básicas de pontuação, tá? Para vocês não esquecerem aqui nessa nossa aula. Não se separa o sujeito do verbo, como eu falei para vocês, ó. Todos os alunos daquele professor, vírgula, entenderam a explicação. Quem entendeu? Os alunos. Então, não posso colocar vírgula separando. A vírgula não pode ser usada entre o verbo e logo após o seu complemento. Por exemplo, os alunos entenderam toda aquela explicação. Quem entende, entende algo. Entendeu toda aquela explicação do professor. Ora, eu estou separando o verbo transitivo direto do seu objeto direto. Não pode também. Não posso colocar uma vírgula aí no meio. Vamos aqui a 33. Questão boa, hein? Vamos prosseguindo aqui. Por envolver menores de idade, o caso segue em segredo de justiça, mas o jornal Estado de São Paulo conseguiu acesso à decisão. As orações destacadas estabelecem, em relação à oração, o caso segue em segredo de justiça. Vamos lá. O que vocês marcariam nessa? Por envolver menores de idade, o caso segue em segredo de justiça. Mas o jornal conseguiu acesso à decisão. Ó, bizu, quando eu tenho um por mais um verbo no infinitivo, quando eu tenho um por mais o verbo no infinitivo, vamos lá, pessoal, por mais verbo no infinitivo, eu tenho uma oração reduzida que passa a ideia de causa. Tá? Reduzida de causa. Se eu tenho uma preposição a mais um verbo no infinitivo, olha esse bizu que eu vou dar para vocês. Passa uma ideia de tempo. É uma oração reduzida de tempo. Tá? Vamos lá. Se eu tenho um para mais um verbo no infinitivo, eu tenho uma ideia de finalidade. Beleza? Beleza, professor, tranquilo. Cai na prova? Cai, olha aqui. Por envolver ideia de causa, mas o jornal conseguiu, ou seja, mas, porém, contudo, não obstante, ideia de que oposição. Fechou? Letra D de bola. Causa e oposição. Isso aqui cai demais em prova. O por mais infinitivo passando a ideia de causa. Professor, mas é porque eu só estudo lei de drogas, lei de abuso de autoridade, estatuto de desarmamento, crimes hediondos, direito penal, sou fera. Beleza, mas eu vou te dar um bizu. É bom estudar, é ótimo, é até prazeroso. Porém, ninguém quer estudar português, ninguém quer estudar informática.
Aí depois diz assim, professor, eu fechei específico, ó, na prova. Tu é doido, me dei bem demais. Eu digo, foi mesmo, acho top. E aí? Porra, mas faltou duas questões na básica. Meu amigo, é a mesma coisa que nada. É o que eu digo, você tem que ser mediano em todas as matérias. Eu digo até bem em português, porque você vai escrever, meu amigo. Você tem que saber escrever, você tem que saber fazer um ofício, um documento público. Então é o seguinte, se começar com aquela ideia, a mente ela só quer colocar na sua cabeça para você estudar aquilo que você gosta. Aí é onde está o erro. Não façam isso, tá certo? Aprendam a gostar de português, aprendam a gostar de informática. São matérias que são essenciais na aprovação desse concurso de vocês. Tá bom? Vamos prosseguindo aqui. Ah, professor, eu só gosto de direito administrativo. Também gosto. Sou professor de direito administrativo. Mas aí, imagina direito administrativo misturado com o português. É excelente. Um conjunto, uma combinação perfeita. Você consegue escrever uma redação. Inclusive, eu dou aula de redação na minha turma da Polícia Militar da Paraíba. Tá certo? Eu coloco modelos de redação, eu coloco todos os dias no grupo modelo de redação. Hoje eu vou colocar redação sobre feminicídio. Hoje eu coloco redação sobre a regulação das redes sociais. Então eu coloco vários temas que estão atualmente aí na nossa mídia e na nossa atualidade. Vamos conseguindo aqui. Pessoal, o que é que vocês marcaram na 34? 34. Vamos lá. Este é um problema que afeta não só os doentes, mas também as famílias. A relação de sentido entre as partes pode ser definida como mas ideia de contraste, né? É isso, professor? Contraste? Não. Olha aqui. Este é um problema que afeta não só, olha aí como o cara cansado marca errado, ó, não só, mas também as famílias, ideia de adição. O cara tá tão cansado que ele vai olhar para cá, ó, no mas. Cuidado, hein? Que é adição. Fechou? Bora prosseguindo aqui então. 35. Vamos lá. Vejam a imagem e responda. Levando em consideração as orações, pois a melhor arma e para salvar o cidadão é a educação, estabelece uma relação de, vamos lá. Somos a favor do porte de livro, pois a melhor arma para salvar o cidadão é a educação. Então, a ideia de explicação e o para, ou seja, com a finalidade de salvar o cidadão. Ideia de finalidade. Letra A, questão bem tranquila também. Questão bem tranquila, tá? Sobre a questão a gente está estudando hoje, pessoal, aspectos de coesão sequencial, tá? Vamos lá. Questão 36. Compartilha essa aula, pessoal. Conhecer o nosso trabalho, tá? Vamos lá. E tem mais, o artigo é tão precioso na definição de gênero que a mudança do mesmo numa palavra pode mudar completamente o sentido. Ou seja, é tão precioso que a mudança, olha aí, é tão precioso que. Ora, quando você tem o tão e o que, quando você tem o tamanho e um que, quando você tem tanto e um que, o que é que acontece com você, com a sua questãozinha? Tão, tamanho e tanto que? Consequência. Ora, é tão precioso que a mudança do mesmo pode mudar completamente o sentido. Então, a consequência é que pode mudar o sentido. Então, a ideia de consequência, letra C. Vamos aqui na 37. Muito bem, Lucas. Depois do tesão vem consequência.
Observe o período a seguir. Quando os doutores se tornarem mais humildes, sua letra ficará mais legível. Quando? Quando? Ideia de quê? De tempo. Subordinado adverbial, temporal. Letra A. Questão tranquila também. Dúvidas nessa questão? Posso passar? Olha a conjunção quando, ó. Professor, inclusive tem uma vírgula bem aqui, ela é obrigatória, sabe por quê? Porque aqui nós temos uma oração subordinada adverbial deslocada. Ela é grande, é gigante, ó. Então a vírgula aqui é o quê? Obrigatória. Vocês já resolveram essas questões nos nossos links de questões socrativas, pessoal? A galera que é da turma exclusiva. Porque o pessoal do YouTube, a gente tem. Só explicando direito para o YouTube, tá? Nós, da turma exclusiva, nós temos um aplicativo de questões onde eu coloco essas questões para o pessoal da turma exclusiva e eles resolvem após a aula, no celular, no aplicativo. Tá bom? Bora prosseguindo, então. Questão número 38. Vamos lá. Os paleontólogos envolvidos na expedição concluíram que os dois dragões da morte morreram juntos. Ora, os paleontólogos envolvidos na expedição concluíram quem conclui alguma coisa. Conclui o quê? Que os dois dragões da morte morreram juntos, objeto direto. Porém, ó, conclui isso. Quando eu tenho um que onde você substitui por isso, ele é uma conjunção integrante. As conjunções integrantes, elas iniciam orações substantivas. Então, nós temos aqui oração. Vamos lá. Oração. 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 Subordinada. Substantiva. Agora eu te pergunto. Professor, todo esse trecho que está sublinhado aqui, ó, ele funciona como o quê? Objeto direto, né? Mas observe que eu tenho um verbo dentro desse objeto direto, o verbo morrer. Quando eu tenho um verbo dentro de um objeto direto, lembra que eu ensinei na aula para vocês? Para existir uma oração, eu tenho que ter o quê? Um verbo. Então, meu amigo, tem um verbo, aquilo já é oração. Então, aqui, ó, isso é uma oração. Mas que tipo de oração é essa? É uma oração subordinada substantiva. E como ela funciona como objeto direto, então ela é o quê? Objetiva direta. Então pegou o bizu, ó. Quem conclui, conclui algo. Funciona como objeto direto. Verificou que tem um verbo dentro, já sabe que é objetiva direta. Gabarito, letra C. Questão boa, né? Professor, tem aula de oração subordinada substantivo na plataforma? Tem. Tem aula sim, tá? Pessoal, vamos deixar o like na aula, tá? Para quem está assistindo no YouTube. Deixa o like para chegar mais vídeos para vocês também. Lembrando que hoje é só uma aula teste. Eu não vou fazer ao vivo todas as vezes, não. Foi só hoje, tá? Vamos lá. Então, como eu coloquei para vocês, subordinado substantivo objetiva direta. Que é a conjunção integrante. Quem conclui, conclui isso. Concluir é verbo transitivo direto. Oração subordinada objetiva direta. 39. No fragmento textual, esses simuladores permitiram que ele se desenvolvesse por meio da repetição. Vamos lá. Esses simuladores permitiram, quem permite, permite algo, permite isso. Isso o quê? Que eles se desenvolvessem por meio de repetição. Mesma situação. Quem permite, permite verbo transitivo direto. Olha aqui, ó, objeto direto. Como tem um verbo dentro, o verbo desenvolver, ó, então ela funciona como objetiva direta. Mesma situação da outra questão que eu mostrei para vocês. Ó. Quem permite, permite isso. Troquei o que por isso, já sei que aqui é uma conjunção integrante. Entendeu aí, macete? Letra A. Agora aqui na 40.
Vamos lá. A respeito da colocação dos pronomes oblíquos na norma culta da língua portuguesa, pode-se afirmar que na sentença. Esse argumento funda-se. A partícula se, ela foi colocada em ênclise, de forma... Vamos lá. Esse argumento funda-se. A partícula se foi colocada em ênclise, de forma... E aí, pessoal? Ênclise, ou seja, é o pronome na frente do verbo, né? Tá certo isso daqui? Tem alguma palavra atrás aqui que ela seja atrativa? Ou seja, que atrai o pronome para trás do verbo? Não. Se não tem palavra que é atrativa, e não tem nenhum termo que eu impeça eu colocar o pronome na frente do outro verbo, então é o seguinte, coloca uma coisa na cabeça. Professor, se eu não tenho uma palavra que ela é atrativa, e nem uma palavra, e nem a palavra da frente tem alguma coisa que impeça de eu colocar o pronome na frente, então ele é facultativo. Eu posso tanto deixar o pronome aqui, quanto eu poderia colocar ele atrás. Ou seja, eu poderia falar esse argumento se funda ou esse argumento funda-se. As duas formas estão corretas. Então, foi empregado de forma adequada, pois é facultativa essa próclise, tá bom? Quanto a ênclise também. Próclise é quando o pronome está atrás do verbo. Então, aqui, letra C de casa. Beleza? Professor, quais são as palavras atrativas? Por exemplo, preposições, advérbios, o não, o que, o nunca, são palavras negativas. Por exemplo, se eu falar, não lhe devo satisfação, ó, por que o lhe está atrás? Porque o não é atrativo. Entendeu? É isso. Bora na 41. Indique a alternativa em que há um erro de colocação pronominal. O que é que vocês marcariam nessa daí? Ninguém viu sair. Olha isso, olha o pronome na frente do verbo. Como assim, professor? Um pronome na frente do verbo? Tá errado? Tá, porque ninguém é um pronome indefinido e o pronome indefinido, ele é uma partícula atrativa. Travou, pessoal? Olha o slide, né? Rapidinho aqui. Aqui. 41. Pronto, voltou. Voltou. Internet. Vamos lá. Voltou. O ninguém é um pronome definido e ele é uma palavra atrativa. Então, o pronome não era para estar aqui na frente do verbo, o pronome era para estar atrás. Está aqui, está errado. Todas as outras alternativas estão o quê? Estão corretas, ó. Alguém o viu sair, ó, o alguém atraindo, ó. Não, o vejo, ó, porque o não é atrativo, ó. Foram eles que o viram, ou seja, o ó está aqui atrás, porque o que também é uma palavra atrativa. Certamente o viram, certamente é um advérbio, o advérbio também atrai. Então, observe aqui, ó, nós tivemos um advérbio atraindo, o que ele sempre atrai também, o não sempre atrai porque ele é uma palavra negativa. Eu tenho alguém que é um pronome definido, ele também atrai. Então, letra A, que é a única que está incorreta. Entendeu? Pessoal, e assim nós finalizamos praticamente a nossa aula de hoje de resolução de questões. Professor, muito bom, né? Muito bom. Pessoal, professor Muniz, tá? Para quem não conhecia ainda, nós temos diversos cursos. Polícia Penal está com promocional, é uma assinatura onde você é acompanhado, tem a mentoria. Eu falo com você no WhatsApp, não se preocupe, eu conheço meus alunos, tá? Então, um grande abraço para o Luiz Cláudio, tá? A galera do YouTube que acompanha a gente, Hugo Povosa, o Isaac Chaves, o Romário, Juliana, a Lide, tá? O Paulo Victor, a galera que acompanha a gente no YouTube, a galera que é do meu curso exclusivo, Thales, o Tassiano, o Jussivan, que também está acompanhando aqui, o Matheus, o Felipe, o Jordão, o Samuel Alcântara. Então, assim, eu falo com você no WhatsApp, a gente tem um grupo, a gente tira dúvida. E essa interação que é o que diferencia o nosso curso, tá bom? Então, assim, a aula é objetiva, é clara. Entre em contato com a gente, eu vou deixar o contato aqui para vocês. Nesse QR Code aqui, ó, aponta e você já vai direto para o WhatsApp para você falar com a gente lá do curso, tá? Com os nossos atendentes. Beleza? Então, tem um curso da Polícia Penal do Ceará que está em promoção. Já deixo de antemão.
Para quem está estudando para a Polícia Penal do Ceará, na próxima sexta-feira, dia 14, nós vamos fazer um aulão, tá? Um aulão ali com todos os professores, termina um, entra outro. Nós vamos começar às 10 horas da noite, termina aí meia-noite, com todos os professores, resolvendo uma bateria de questões. Tá bom? Para vocês conhecerem como é que funciona o nosso curso. Beleza? Nossos cursos completos estão com cupom de desconto, estão todos com desconto. Então, se você quiser adquirir, entra nesse QR Code aqui, ou então nesse WhatsApp aqui embaixo, para você adquirir o nosso curso. Tá bom? Então, tem o concurso da Guarda Municipal de Maracanaú aqui, ó, que é um combo. Professor, eu quero estudar para a Guarda Municipal de Maracanaú. As inscrições encerram agora dia 7. Então, nós temos o combo. 2 cursos no valor de um, porque tem para agente de trânsito e tem para a Guarda Municipal de Maracanaú. Tá bom? Que é esse daqui, ó. Tá um valor promocional. Os nossos cursos são muito baratos, pessoal. R$ 289 à vista. Valor único. Tem o curso da PM Paraíba também. Tá R$ 327. Lembrando que esse valor, se atualizar o edital, ou se vier mais matérias, nesse valor que você comprou já está atualizado. Tá bom? Nós iremos fazer também aulão para Paraíba. Então, só vocês comprando o curso, pessoal, para vocês verem o que é aula, meu amigo. Lá tem muita aula. Dou aula de português, de informática, de direito penal, de direito constitucional, tudo, tudo. Tá bom? Todos nesse método que eu estou dando para vocês. Então, eu estudo, é um curso diferente, porque é como se eu estudasse todas as matérias, para poder incentivar, como se eu fosse fazer o concurso com vocês, para vocês pegarem o incentivo. Tá bom? É um negócio bem diferenciado. Tem o curso da PM Pernambuco também, tá bom? Que a gente está gravando. Curso da Polícia Civil do Ceará também, ó. Todos os cursos na base dos 300. Nós temos a diferença que o nosso curso é na base dos 300. Professor, vai ter PM Pará? Vai. Nós estamos montando o curso, tá? Da Polícia Militar do Pará, logo em breve será lançado. Pergunta, esse português do zero, professor, quando a gente compra esse curso do senhor, a gente já ganha de graça? Comprou qualquer curso da gente, já ganha grátis o curso de português do zero. Tem mais de 80 aulas lá, comigo, o professor Muniz. Tá bom? E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Acompanhe a gente no canal. Quem não entrou nas nossas turmas, tá? Entre, a oportunidade é única. Nós temos muita gente aqui no YouTube acompanhando, também tem a galera que está acompanhando a gente, tá bom? E é só evolução. Meus amigos, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. E para quem tem aula quinta-feira comigo e sexta-feira, até quinta. Valeu, pessoal, até mais.